Bahia Meio-Dia. Oferecimento Pós-Fainor. Faça mais do que todo mundo já faz. Matrículas abertas. E Gel TU. Praticidade na limpeza e muito mais perfume na casa. Boa tarde, agora são 12h02, um fim de semana violento na região. 3 assassinatos em Vitória da Conquista e 2 em Itapetinga. A vacina contra a gripe ficou para amanhã. 11.300 doses já estão chegando nos postos de saúde e estarão disponíveis amanhã. A arquibancada desaba num distrito de Planalto, mais de 50 feridos. Os destaques estaduais, bingo em Feira de Santana termina em confusão. E o futebol, o duelo do Bode com o Leão termina empatado. O jogo de volta é domingo que vem. No Bahia Meio-Dia, agora. A campanha de vacinação contra a gripe que começaria hoje em Vitória da Conquista foi adiada para amanhã. Quem procurou os postos hoje, logo cedo, voltou para casa sem a proteção contra a doença. 6 horas da manhã, seu Eusino, de 78 anos, já estava na porta do Centro de Saúde Regis Pacheco para se vacinar contra a gripe. Mas falaram que ia começar hoje, e eu cheguei aqui, não tem ninguém, aí terminei sabendo que eles prorrogou para amanhã. Seu Eusino, parece que vacina por aqui só amanhã. É que a Secretaria de Saúde adiou o início da campanha, que seria hoje. Para não perder viagem, Dona Eurides vai aproveitar para procurar por outra vacina. Eu vim tomar uma vacina, mas como não tem para gripe, então vim pegar a ficha para meu filho, para a febre amarela. Em outros postos de saúde do município foi do mesmo jeito. Na Policlínica de Atenção Básica do bairro Panorama, a vacina também não tinha chegado essa manhã. Dona Luísa também voltou para casa sem vacinar. Na unidade de saúde da família do bairro Pedrinhas, as doses também não estavam disponíveis. Não achei. Agora esperar, né? Para trazer, para nós tomar, porque não pode ficar sem tomar. Segundo a coordenadora de imunização do município, o adiamento foi para evitar perder vacinas. Em detrimento do feriado prolongado, a gente iria ficar sem monitoramento de temperaturas em todas as unidades. E para evitar o risco de perda, né, dessas doses, a gente decidiu distribuir todas as vacinas que recebemos desta primeira remessa hoje, segunda-feira. E amanhã, pela manhã, todas as unidades já estarão com seus quantitativos referente a esta primeira remessa disponíveis para os grupos de população-alvo. A vacina contra a gripe vai chegar aos poucos aqui em Vitória da Conquista. Até agora, 11.300 doses já estão disponíveis, o equivalente a 16% do total que será distribuído para os grupos prioritários. Faz parte do público-alvo da campanha de vacinação crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, idosos acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas com relatório médico, gestantes, mulheres no período de 45 dias após o parto, profissionais da área da saúde e, este ano, professores da rede pública e privada. À medida que cada grupo for chegando, independente de qual seja ele, a gente vai estar atendendo a todos que chegarem à procura da vacina e que se encaixarem no grupo de prioridade. Por volta das 9 horas da manhã, as vacinas começaram a chegar no Centro de Saúde Regis Pacheco. Ruim para quem perdeu a viagem hoje, né? Mas aí volta amanhã e recebe aí a dose da vacina. Uma arquibancada desabou durante uma tourada no povoado de Jeribá, em Planalto, na noite de ontem. Mais de 50 pessoas ficaram feridas. O repórter Edson Nunes está em Planalto e por telefone tem informações para a gente. Edson. O acidente aconteceu durante um evento de tourada em Jeribá, zona rural de Planalto. A arena foi montada na praça do povoado. Nesse vídeo é possível ver o momento que a arquibancada desaba. 54 pessoas ficaram feridas, 3 com fratura exposta. As vítimas foram levadas para o Hospital Newton Ferreira dos Santos, aqui de Planalto. A maioria das vítimas teve ferimentos leves. 6 pessoas continuam internadas aqui no Hospital de Planalto e outras 12 foram transferidas para o Hospital Geral de Vitória da Conquista e a UPA. Eu conversei com 3 vítimas que relataram que tudo aconteceu muito rápido. Disseram também que foi um susto muito grande. Agora só mesmo a perícia para apontar as causas do acidente, mas o excesso de peso pode ter provocado o acidente, já que as testemunhas disseram que a arquibancada estava lotada. De Planalto, Edson Nunes, para o Bahia Meio-Dia. É isso aí, identificar o que foi que causou e os responsáveis, né, para que haja responsabilização sobre esse fato grave lá no distrito, no povoado, melhor dizendo,
na zona rural de Planalto. À noite, no BATV, Edson Nunes traz uma reportagem sobre esse assunto. O tempo segue firme na região nesta segunda-feira. O dia amanheceu com sol forte na maioria das cidades. Imagens aqui no monitor para a gente que foram feitas agora há pouco pelo cinegrafista Edirley Pereira na Avenida Crescêncio Silveira, em Vitória da Conquista. Essa avenida divide o centro do bairro São Vicente. Uma avenida bastante movimentada. O céu está com algumas nuvens, faz sol em outros pontos da cidade, em outros não. E a temperatura média neste momento é de 26 graus. Roda o mapa aí para a gente ver a previsão do tempo. A tarde segue quente em Palmas de Monte Alto nesta segunda-feira. A previsão é de tempo firme, com a menor temperatura em 19 graus e a maior em 33. O sol brilha forte em Maracás e à noite o tempo segue firme. Mínima de 17 e máxima de 27 graus. A previsão é de sol entre nuvens nesta segunda-feira em Vitória da Conquista, sem chuva. Variação de temperatura fica entre 17 e 27 graus. Amanhã, tempo firme com os termômetros variando entre 18 e 28 graus. Na quarta-feira, o céu deve ficar encoberto, mas não há previsão de chuva. A temperatura deve cair um pouco, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Para crescerem viçosos e com qualidade, os vegetais folhosos precisam de água e calor, mas isso tem de ser na medida certa, não é? O excesso de um ou de outro causa desequilíbrios e prejuízos nas lavouras. O repórter Edson Nunes esteve na zona rural de Vitória da Conquista e acompanhou o trabalho de um agricultor para salvar a plantação do acúmulo de água. As hortaliças precisam de água para se manter em pé e sem a chuva, o desenvolvimento fica comprometido. E com esse sol que tem feito, as folhosas podem sentir ainda mais os efeitos do tempo. Seu Duzinho, como é conhecido, teve algumas perdas. Só agora começa a recuperar a plantação. A gente perdeu bastante, mas agora Deus mandou um bom tempo para a gente, que a gente está recuperando tudo de novo. Mas não é só a estiagem que causa perdas. O excesso de chuva pode provocar desequilíbrio no desenvolvimento dos vegetais. Sem o equilíbrio, algumas hortaliças acabam sendo prejudicadas. É o caso, por exemplo, do coentro, onde nós estamos agora. Essas folhas amareladas aqui revelam a ação do tempo. E o sol não é o único culpado. É que nem todas as hortaliças gostam de chuva em excesso. O coentro não foi a única hortaliça a sentir os efeitos do desequilíbrio. O brócolis também sofreu com acúmulo de água. Agora o trabalho do agricultor é retirar as folhas que não podem mais ser aproveitadas. Ele renova, essa folha fica aí embutindo aí, às vezes até não molhar ela atrapalha. E aí, você limpando ela fica mais limpa, ela tem mais uma sensação melhor, o vento permite aí a planta sente bem. Segundo essa engenheira agrônoma, os extremos climáticos não são favoráveis ao cultivo de vegetais, principalmente as hortaliças folhosas, que ficam mais vulneráveis. Todo extremo climático é desfavorável ao vigor da planta. No caso da questão hídrica, isso também ocorre. Então, quando a gente tem uma indisponibilidade de água, isso leva ao vegetal, principalmente as folhosas, a terem uma redução no seu potencial qualitativo. O equilíbrio do tempo é fundamental para as hortaliças. Segundo a engenheira agrônoma, as condições climáticas da nossa região são consideradas bastante favoráveis. E a gente tem a Lagoa das Flores como um exemplo concreto, né, dessa nossa potencialidade climática, seria a altitude que resulta em temperaturas mais amenas. Esse fator é principalmente sentido em relação às temperaturas noturnas. E isso favorece, esse é um fator bastante positivo para o cultivo, principalmente de hortaliças aqui da região. E as condições climáticas são mesmo boas, mesmo com os extremos climáticos. Seu Duzinho chega a tirar de 400 a 500 molhos de brócolis por semana. No sítio, o agricultor plantou também cebolinha, salsa, alface, couve, batata, mandioca e maracujá. Aqui é uma fartura. É riqueza para nós. O que Deus der para nós tudo é alegria. E se a plantação está boa, o preço na feira também para o consumidor tende a ficar mais baixo, né? Mais acessível. Em instantes, 5 pessoas foram assassinadas neste fim de semana em Itapetinga e Vitória da Conquista. E você vai ver como foi o empate entre o Vitória da Conquista e o Vitória da Capital pela semifinal do Baianão. São 12 horas 11 minutos, a gente volta daqui a pouco. Até já. O
Últimos dias para se inscrever no concurso de redação do projeto Lápis na Mão com o tema Da Janela Veja o Mundo. Ler abre horizontes. Estudantes do ensino médio e do 8º e 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas de Vitória da Conquista. Procurem seu professor e consultem o regulamento. As inscrições acontecem até o dia 28 de abril na sua escola. Navegue nas suas ideias e viaje na sua imaginação. Oferecimento. Faculdades Santo Agostinho. Junte-se a nós. Cicobi Credicop. Faça parte. Colégio Opção. Educação de qualidade e mais segurança. Prefeitura de Conquista. Mais perto de você. O ideal da vida é aproveitar intensamente cada segundo. Mas alguns acontecimentos podem nos surpreender de maneira inesperada. O IBR Hospital está pronto para agir nesses momentos. Estamos preparados para receber desde os problemas mais simples até complicações mais sérias. Referência em pronto atendimento, o IBR conta com os serviços de clínica geral, cardiologia, ortopedia, neurologia e cirurgia 24 horas. Os pacientes da Unimed também podem optar pela nossa emergência. Emergência IBR Hospital. Com você em qualquer situação. Comunicado. Se você tem conta na Caixa, procure a Moto Conquista para financiamento de moto com taxa especial para clientes Caixa. A moto sai na hora, mediante assinatura do contrato, está limitado a uma moto por CPF. Para maiores informações, procure a Moto Conquista. Agora lá vem notícia de violência. Fim de semana foi complicado aqui na região. 3 pessoas foram assassinadas em Vitória da Conquista no último sábado. O primeiro homicídio aconteceu por volta das 6 da noite. Cleiton Gomes da Silva, de 20 anos, foi executado com vários tiros na cabeça na Vila Serrana 3. 4 horas depois, no bairro Alegria, Lucas Mendes, de 16 anos, foi assassinado por 2 homens que se aproximaram numa moto e dispararam 5 tiros. Lucas morreu no local. Segundo a polícia, o adolescente já tinha passagem na delegacia por envolvimento com o tráfico de drogas. O terceiro homicídio ocorreu pouco depois no bairro Alto Marom. Homens ainda não identificados invadiram a casa e atiraram em Anderson Moreira Silva, de 27 anos. Os assassinos fugiram logo em seguida. De acordo com a polícia, há 11 dias não eram registrados homicídios na cidade. E aí, no sábado, aconteceram esses 3, tirando a paz e trazendo muito desassossego para a população de Vitória da Conquista. E em Itapetinga, 2 pessoas foram assassinadas também neste fim de semana. A repórter Maiara Magalhães tem informações para a gente. Maiara. É isso mesmo, Judson. Foram 2 homicídios registrados em Itapetinga neste fim de semana. Luiz Eduardo Gonçalves, de 36 anos, foi morto a tiros na rua por 2 homens. O primo que estava com ele não teve ferimentos. O corpo de Luiz Eduardo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Itapetinga. Segundo a polícia, ele teria saído do presídio Newton Gonçalves para o Induto de Páscoa e acabou morrendo. Ele respondia por roubo. Mais tarde, um outro crime na cidade. Wesley Silva Soares, de 21 anos, também foi executado na rua. A esposa, que estava acompanhando ele, conseguiu escapar, fugindo e entrando em uma casa próximo ao local do crime. Segundo a polícia, Wesley não tinha passagem pela delegacia. Até agora, nenhum responsável pelos 2 crimes foi identificado pela polícia. Só neste mês foram 3 homicídios em Itapetinga. Desde o início do ano, 7 pessoas foram mortas na cidade. Em todo o ano de 2016, foram 12 assassinatos registrados. Judson. 3 pessoas ficaram feridas num acidente na noite de ontem na BR-116, perto de Planalto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta que estava carregada de móveis usados, verduras e frutas teria tentado uma ultrapassagem proibida e aí saiu da pista. O motorista Natanael José Rocha da Penha, de 50 anos, e Francisco Teixeira Costa, de 36, tiveram ferimentos leves. O outro passageiro, Cleiton de Jesus Costa, de 25 anos, teve lesões graves. Eles foram encaminhados ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. Falar agora do Campeonato Baiano de Futebol da 2ª Divisão. A Associação Desportiva Jequié, a ADJ, começou bem na competição. Na manhã de ontem, a ADJ venceu o Atlético de Alagoinhas por 2-0 no estádio Valdomiro Borges, o Valdomirão, em Jequié. No próximo sábado à tarde, a equipe enfrenta o PFC Cajazeiras, em Salvador. E pela 1ª divisão do Campeonato Baiano, Vitória da Conquista por pouco não tirou a invencibilidade do Vitória. O Alviverde segurou o placar de 1-0 até o finalzinho do segundo tempo, quando o rubro-negro empatou o jogo. Já foi na prorrogação. Vamos ver aí como é que foi a partida.
Estádio Lomanto Júnior, primeiro jogo da semifinal. Nas arquibancadas, muita festa dos torcedores. Mas em campo, um jogo sem muitas emoções, pelo menos no primeiro tempo. Jogando em casa, o Vitória da Conquista vai para cima do Vitória. Mas pecou na falta de capricho na última jogada. Do outro lado, o time de melhor campanha, que não sabe o que é derrota, mas sem inspiração. Foram raríssimas as oportunidades. Mas está faltando a gente se pôr mais, principalmente eu. Já o Vitória da Conquista precisava só ser mais eficiente. Faltou um pouquinho a mais ali para a gente fazer o gol, mas é acertar agora para o segundo tempo a gente fazer o gol aí. No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto. O Vitória se lançou mais ao ataque. Mesmo com a vantagem de 2 resultados iguais, o time rubro-negro sabia que uma vitória aqui deixaria a classificação bem encaminhada. Mas foi o Alviverde que abriu o marcador. Aos 24 minutos, Tatu lançou todinho. O atacante teve tempo de dominar a bola, ajeitar e acertar esse belo chute. 1-0. O gol incendiou a partida. O Vitória foi em busca do empate, mas os contra-ataques do Vitória da Conquista levavam perigo. Por muito pouco, o placar não foi ampliado. 1-0 no placar e perda de invencibilidade do Vitória. O resultado estava bom para o Vitória da Conquista até os 49 minutos do segundo tempo, até aparecer a estrela de André Lima para empatar a partida. O gol do Vitória saiu já nos acréscimos. André Lima ganhou no alto e cabeceou para empatar em um lance duvidoso. O Vitória da Conquista lamentou o empate nos segundos finais. Nosso time jogou muito bem, tudo que aquilo foi pedido antes do jogo foi feito, taticamente, vontade, garra, mas infelizmente esses jogos se resolvem em detalhe. E no detalhe ali, ao final do jogo, acho que 40, 30 segundos para acabar, nós perdemos a bola e infelizmente tomamos o gol. Acho que a gente poderia ter saído com a sorte melhor, mas nem por isso a nossa atuação ficou abatida pelo resultado, né? Se demonstrou que a gente pode chegar em Salvador, repetir a atuação e tentar essa vaga para a final da competição. Argel reconheceu que o Vitória não fez um bom jogo, mas valorizou o empate. Tecnicamente não foi bom jogo, não. Nem pelo lado do Vitória, né, e nem pelo lado do Conquista. Teve poucas chances de gol, né, tivemos um ou outro chute, tivemos um chute do Pineda, uma finalização muito boa do David, uma finalização do André, mas não desistimos. O adversário também, né, acabou fazendo um belo gol também. Então acho que foi justo o resultado. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo. O Vitória joga por mais um empate para chegar à final do Baianão. Muita gente se queixou do gramado do Lomantão, viu? Não tá muito legal não. Bom, você tem outras informações sobre essa partida e informações do futebol também daqui a pouco no Globo Esporte. E para rever os nossos telejornais, acesse g1.com.br/Bahia. A seguir os destaques estaduais do Bahia Meio-Dia.